Ok, aqui foi. Aqui foi. Para mim foi. Ok, vocês estão vendo? Sim, já apareceu em tela cheia já. Sim, vemos Apareceu? perfeitamente. Tá Tá bom para ótimo, tela todos? cheia. Ok, então deixa eu colocar aqui de forma que ele fique bom para mim também, porque aí eu acho que vai dar. Se não der, a gente dá um jeito no meio do caminho. Ok, gente, hoje nós vamos falar sobre a Lumen Gentium. Lumen Gentium, essa daqui é a versão da Paulinas. Não sei se vocês conseguem ver aí na tela. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro e segundo capítulo. Por que primeiro e segundo capítulo? Porque nós, peraí, admitir todo mundo, ok. Por que primeiro e segundo capítulo? Porque quando a gente passa do terceiro capítulo em diante, nós precisamos falar sobre a partir desse primeiro e segundo. Então, assim, o primeiro e o segundo é o mais importante. Por quê? Porque eles são a raiz para a compreensão de todos os demais capítulos. Vamos lá, deixa eu dar só uma visão geral para vocês aqui, antes da gente continuar, tá? No primeiro capítulo, a gente fala sobre o mistério da igreja. Aí tem lá os subcapítulos. Depois, no segundo capítulo, a gente fala sobre o conceito de povo de Deus. E depois a gente começa a entrar na questão da hierarquia da igreja, em especial da questão do episcopado, dos apóstolos, do Papa, enfim, né, do colégio dos bispos, coisas que estão previstas de forma muito concreta no Código de Direito Canônico, mas que a base dessa estrutura ela é toda a partir deste documento da Lumen Gentium, tá? Então, a gente tem a parte dos bispos, que tira um espaço, toma um espaço muito grande do livro, né, do documento, mas isso é bom também. Mas com o conhecimento que a gente vai ter do primeiro e segundo capítulo, esta parte dos bispos e da hierarquia, ela fica muito mais fácil da gente compreender. E aí, para a gente, tem a parte mais importante, que é o capítulo quarto, que fala sobre os leigos. E aí a gente vai ter que se dedicar, porque é a parte que nos toca mais diretamente. Então, o que que eu optei? Eu optei a gente falasse hoje pelo primeiro e segundo capítulo, que daria para vocês absorverem em um dia, de forma muito mais, vamos dizer, plena, vocês pensarem, vocês acolherem isso no coração de vocês, né? Pensarem sobre isso, compreenderem isso, né? E depois a gente entra na parte da hierarquia, dos leigos, da parte da escatologia e da missão, né, da peregrinação da igreja no mundo terrestre. E aí a gente entra nas outras questões, já, por exemplo, que é muito importante também, no final, a parte de Maria, né? O capítulo 8 da Lumen Gentium, ela é, vamos dizer, a essência da teologia mariana. E aí, até que eu estou com vontade de amanhã falar um pouquinho com vocês sobre Maria a partir da visão do Ratzinger, porque vai enriquecer ainda mais o conhecimento de vocês. E todos nós somos marianos, né? Então, vai ser bom para todo mundo. Isso a gente vai fazer o seguinte: hoje a gente vai ver o capítulo 1 e o capítulo 2 de forma bem densa, bem profunda. Amanhã, na primeira hora, a gente vai ver os outros capítulos da Lumen Gentium, tá? E vamos ver o Sacrosanto Concílio.
porque também é um documento muito importante, mas ele é muito menor. Então, a gente consegue fazer essa divisão aí. Não existe uma hierarquia dessas constituições, tá? Hierarquia existe sim, por exemplo, as constituições estão num grau de importância dentro da doutrina do Concílio Vaticano II maior do que os decretos, maior do que o próprio catecismo da Igreja Católica, que vem depois, né? Então, assim, é como se eles formassem a base daquilo que seria desenvolvido plenamente nesses 60 anos, tá? Vamos dizer, ele é principiológico, geralmente a gente usa muito esse termo, né? São documentos principiológicos, são documentos que fundam é, a teoria daquilo que vem depois, tá ok? Então vamos lá. Capítulo primeiro, como eu falei para vocês, é o mistério da igreja. Então, ele fala, em primeiro lugar, ele quer explicar o objeto dessa constituição chamada Lumen Gentium, né? A igreja como sacramento. Depois vem a vontade salvífica do Pai, que a gente já viu ontem, e ele fala novamente. Depois vem a missão e obra do Filho, que é a fundação da igreja, ou seja, ele fala do Filho, ontem a gente estava vendo, do Filho que vem realizar a vontade do Pai, e através da revelação acontece a plenitude dessa presença de Deus no mundo, né, em que a gente pode, através do Filho, olhar para o Pai, reconhecer o Pai, conhecer o Pai, né? Mas aqui ele já fala sobre a perspectiva da fundação da igreja. Depois vem o Espírito Santo. Ontem a gente falou um pouquinho sobre o Espírito Santo, hoje a gente volta nisso. Inclusive, eu destaquei ali uma leitura bem grande para vocês fazerem, porque se a gente for entrar aqui nos detalhes, a gente não sai mais. Então, eu destaquei e depois eu vou passar para vocês direitinho, como a gente fez ontem. Vamos falar sobre o que é o reino de Deus. Vamos falar sobre as figuras da igreja. O que é a igreja? Como figura no sentido mesmo de retrato, né? Como ela é reconhecida, né? Redil, ovelhas, enfim, né? Jerusalém. A gente vai ter uma visão. O documento vai mostrar para a gente mais ou menos esses dados sem aprofundar muito, tá? O documento não aprofunda muito, é mais para a gente poder reconhecer mesmo, tá? E o sentido dessas colocações. E aí a gente vai falar sobre corpo místico de Cristo, que é bem interessante. E aqui eu vou entrar no Catecismo da Igreja Católica e vou dar umas dicas aí de atividades que vocês podem desenvolver a partir não só da Lumen Gentium, mas também da Sagrada Escritura, claro, né? Mas da Lumen Gentium e do Catecismo da Igreja Católica, para vocês poderem ampliar o leque de oportunidades de atividades pastorais, porque não adianta ler os documentos, como eu falei ontem, conhecer os documentos, decorar os documentos e não saber como aplicar, né? Então, eu acho que a gente está um pouco aqui também para isso, né? Como é que eu trabalho esses aspectos? Então, aquilo que a gente tiver de insight, eu vou passar para vocês, tá? E depois a igreja, sociedade visível e espiritual. O que é isso? É separado? É junto? Então, a gente vai trabalhar sobre isso. Este é o capítulo primeiro. No capítulo segundo, eu vou já adiantar, porque eu acho que fica mais fácil para a gente poder compreender essa divisão, tá? O capítulo segundo, ele fala sobre o povo de Deus, tá? Então, o primeiro tema, ele fala da nova aliança. Essa nova aliança, esse novo povo de Deus, quem são, né? Depois fala do sacerdócio comum. Comum a quem? A todos nós. Aí vai incluir os leigos, os bispos, os padres, os diáconos, seminaristas, os religiosos e religiosas, enfim, é o sacerdócio comum. Depois vem o exercício desse sacerdócio comum nos sacramentos.
o sentido da fé e os carismas do povo cristão. A gente vai repetir isso aí, só estou passando para poder estruturar, que a gente está vendo aí dois capítulos. A universalidade ou catolicidade do único povo de Deus, Igreja Católica Apostólica Romana, UNA, Católica Apostólica Romana. Vamos falar sobre os fiéis católicos, porque a gente também vai falar sobre a relação da igreja com os cristãos que não são católicos, e depois daqueles que não são cristãos, como a igreja se comporta, né? Qual é o desígnio de Deus para essas pessoas também? E depois a gente entra no caráter missionário. Eu não sei se vocês estiveram em Sepetiba, na ação missionária que teve, eu acompanhei pela internet, gostei muito do que eu vi, vi uma igreja alegre, vi uma igreja é, aberta ao outro, né? Acolhedora, vi pessoas que estavam ali, um dia muito chuvoso, verdade, né? Poderia fazer um pouquinho de sol para poder ajudar nessa caminhada, mas vi a igreja pulsante numa comunidade que é diversa, é plural, não é polar. Eu sempre vou insistir nisso até a igreja lançar um documento falando, oficializando que a igreja não é polar, ela é plural. Mesma coisa a história da fake news, mas isso aí não, vou falar agora. Fake news, gente, não existe para a igreja. Por quê? Porque nós promovemos a verdade. Quando a gente fala em fake news, a gente está discutindo as mentiras. E isso abafa o sentido de verdade. Então, eu acho que a igreja ia acabar com essa história de ficar repetindo jargão ideológico dentro do seu recinto, né? Nós estamos aqui para falar a verdade, e não é uma verdade qualquer, é a verdade por excelência. Para a gente focar naquilo que a gente realmente tem para fazer, tá? Vamos lá. Então, a gente já viu o capítulo 1, já falei sobre o capítulo 2, vou repetir lá adiante e a gente vai começar agora. Ok, aqui. Ok, objeto da Constituição Lumen Gentium. Aqui ela veio. Qual é o bem da vida que ela está nos proporcionando? O que que ela quer de nós? O que que ela quer nos trazer? A gente viu ontem sobre o contexto cultural daquela época, de muitas mudanças culturais, de muitos problemas sociais, de guerras, de doenças, de legalização de aborto, de relativização dos valores, enfim. E como os padres conciliares começaram essa Constituição? Afirmando que Jesus Cristo é a luz dos povos. Ou seja, se existe algo para iluminar o mundo, é Jesus. Não existe outra perspectiva, possibilidade, etc. Só Cristo é capaz de iluminar os povos. Por isso, este sagrado concílio, reunido no Espírito Santo, lembra que a gente falou sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo estaria agindo em tudo, deseja ardentemente iluminar com a sua luz. Esse sua aqui, se vocês olharem o documento, está com S maiúsculo. Por quê? Porque não é a luz do concílio, é a luz dos povos, é Cristo. Então, ele quer iluminar aquela nova realidade social, que não é necessariamente nem boa nem má, é uma evolução da sociedade, se está indo, se está regredindo ou não está regredindo, ela está caminhando, tá? Então, a igreja quer o quê? Ela quer apresentar essa luz dos povos para todas as pessoas. Para quê? Para que as pessoas realmente se sintam capazes de caminhar nessa história da humanidade, desse momento histórico da humanidade, absolutamente conscientes de que são pessoas amadas por Deus. Esse é o objetivo
do Concílio Vaticano II. Não é dar uma opinião simplesmente ou impor uma moral no sentido moralista, até porque a moral da igreja não é moralismo, é uma outra questão, tá? Isso é muito importante a gente compreender que a moral cristã não é um mero moralismo, ela tem um sentido, ela tem um propósito, ela tem um fundamento, e ela tem, o objetivo não é ela, não é a igreja, o objetivo é a salvação das pessoas, tá? Em Cristo. Então, olha lá. Deseja ardentemente iluminar com a sua luz, que resplandece no rosto da igreja, ou seja, a partir do momento em que nós nos dizemos católicos, você lembra que ontem eu falei para vocês, olha, tem que ter coerência? O rosto de Cristo passa a ser também o nosso rosto, é o nosso semblante. Nós não podemos testemunhar sem que haja coerência entre aquilo que a gente professa e aquilo que a gente faz. E isso está impresso no rosto da igreja. Impresso no rosto de que forma? No sentido mesmo de identidade da igreja. Né? A linguagem poética aqui, ela não suprime uma verdade maior. É o rosto da igreja que imprime a presença de Cristo no mundo. Mas porque a igreja em Cristo é como que o sacramento, o sinal e o instrumento da íntima união com Deus. Olha aí, a identidade e da unidade de todo gênero. Ou seja, nós todos, sendo sacramento, sinal da igreja, todo gênero humano é chamado a isso, porque Cristo não veio para salvar A, B ou C. Ele veio para salvar o alfabeto inteiro. Ele não morreu na cruz para A, B ou C. Ele não passou, ele não veio ao mundo para isso. A paixão de Cristo, ela tem um sentido muito maior. E este sentido maior, que nos dá esperança, que nos dá alegria, olha o Evangelho Gáudio aí, é aquilo que nós imprimimos na sociedade. E é isso que a igreja se propõe quando promulga a Lumen Gentium. E aí eles vão fundamentando isso no decorrer do documento. E da unidade de todo gênero humano, pretende ela, na sequência dos anteriores concílios, se lembra que eu falei que não existe uma ruptura no Concílio Vaticano II? Não existe, é uma continuidade de acordo com o momento histórico do povo. Pôr de manifesto, desculpa que depois eu vou corrigir esse pôr, com maior insistência aos fiéis e a todo mundo, ou seja, eles não vieram só para falar a nós, mas também a nós e a todo mundo, a sua natureza e missão universal. Ou seja, quando a igreja lança um documento para falar sobre ela, sobre os fundamentos dela, não só para nós, como para todo mundo, ela coloca, olha, esta sou eu, igreja, eu não, né? A igreja, tá? E eu tenho este propósito. Esta é a minha missão. E aí se apresenta. Então, o capítulo primeiro e o capítulo segundo apresenta de forma enraizada o que é a igreja. Depois vai falando, por isso que a gente vai tratar hoje do primeiro e segundo capítulo. Vai falando dos outros, do grau hierárquico, né? Vamos dizer, de outros setores da igreja que, com base neste mistério, age, atua no meio da sociedade, ok? Admite mais algumas pessoas e vamos em frente. Eu tenho que fechar aqui para poder aparecer aqui. Continuando, esse objeto da Constituição, a igreja como sacramento. As condições do nosso tempo tornam ainda mais urgente este dever da igreja. Era uma nova realidade, gente. Era uma
uma quantidade de mudanças que levariam as pessoas a se perderem tão grande que a igreja precisou se apresentar. Era urgente que a igreja se posicionasse. E não se posicionar no sentido de se apresentar, se posicionar se apresentando, se colocando a serviço, para esclarecer, para trazer luz, para que as pessoas, eles mesmos falam, alcancem também a plena unidade de Cristo. Porque as pessoas estavam mais, de fato, mais ligadas. As realidades dos países, e a gente viu isso, quem tem aí mais ou menos 50 anos, sabe que com os anos, esse sentido de globalização influenciou na cultura de um e de outro. E muita coisa se perdeu ou está escondido, né? E as pessoas precisavam compreender onde elas estavam. Quem é Cristo? Quem sou eu dentro dessa realidade? Que igreja é essa? O que que essa igreja tem a oferecer? E é isso que a Lumen Gentium nos propõe. Voltam, então, para a vontade salvífica do Pai. Tem este objetivo direto. Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, criou o universo e elevou os homens à participação da vida divina. Olha que amor. Ontem a gente viu que ele era um cuidado contínuo, que ele nos falava como amigos, que o amor dele nunca vai nos abandonar, por amor ele nunca vai nos abandonar, que ele entregou o seu próprio filho para que a gente tivesse a oportunidade da vida eterna. Então, o que que ele faz? Ele eleva a gente à participação da vida divina, ou seja, ele nos acolhe à realidade dele, à realidade santa dele. E mesmo caídos, ou seja, do pecado original, sempre lhes concedeu auxílio para se salvarem em atenção a Cristo. Ou seja, Deus fez tudo isso por amor ao Filho. Por amor ao Filho, ele nos amou ao extremo. Apesar de todo pecado, de toda rejeição, de toda frustração, isso dentro da nossa visão humana, que nós poderíamos causar a ele. Para isso, concedeu aos homens o dom do discernimento, ou seja, nós somos capazes de refletir sobre essas realidades humanas e divinas. E os predestinou a reproduzirem a imagem de Cristo. Olha o rosto que nos identifica que a gente acabou de ver. Aos que creem em Cristo, chamou-os a Santa Igreja. Por quê? Porque quem não crê em Cristo não tem sentido participar da igreja. Seria uma incoerência, não é verdade? Vou me batizar por batizar, mas eu não acredito em Cristo. Então, por que que vai se batizar? Não tem coerência. Constituída nos fins dos tempos, ou seja, esse período é o fim dos tempos, não é o fim dos séculos, é o fim dos tempos. Manifestada pela efusão do Espírito, olha o Espírito Santo aí de novo, e que será consumada no fim dos séculos junto ao Pai. Ou seja, a relação da igreja com Deus e a salvação dos homens, ela vai ser consumada no fim dos séculos. Até lá, a gente vai penar aí um pouquinho. E a gente tem que perseverar, a gente vai falar sobre o reino de Deus, a gente tem que perseverar nessa caminhada. A gente tem que renunciar ao pecado. Caiu, levanta. Se redime, peça perdão, faça a escolha pelo lado certo e continue caminhando.
E foi. É, e aí ele passa por um outro número, um outro tema dentro desse mistério da igreja, que é a missão e a obra do Filho. A gente já sabe que Cristo foi enviado pelo Pai. A gente conhece toda a história e ontem a gente já viu da Sagrada Escritura e da importância da gente estar sempre em conexão com a Sagrada Escritura. O que a gente vai perceber, o que a Lumen Gentium vai nos falar agora é o seguinte: a missão e a obra do Filho. Bom, nós fomos eleitos, escolhidos, por isso, escolhidos no Filho, ou seja, por causa do Filho, antes da criação. Ou seja, antes de tudo, Deus já tinha optado por nós, por causa do Filho. A missão de Cristo, então, nesta relação de amor extremo com o Pai, é cumprir a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? É a salvação da humanidade. O que é a salvação da humanidade? Que todos estejam com Ele. Através da redenção expressa no verter, da redenção expressa no verter do sangue e da água do lado aberto de Jesus crucificado. O sacrifício de Jesus acabou com todos os sacrifícios que eram feitos. Ele viveu o sacrifício por excelência para a remissão dos nossos pecados. E aí a gente tem a passagem de João 12:32. Vou pegar aqui para a gente poder ler, que é importante essa leitura. Eu deixei a minha Bíblia lá na outra mesa. Ó. E quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ou seja, depois do sacrifício, ele iria ser levantado da terra e toda a humanidade estaria direcionada para ele, porque ele iria atrair todo mundo. Ou seja, foi no verter do sangue e da água. Não foi só pelo argumento, foi ao extremo. Foi ao extremo. Foi um amor tão extremo que nem mesmo o argumento, os milagres conseguiram superar esse amor, ser maior do que esse amor. Esse verter de sangue da água é aquilo que a gente presentifica na celebração do sacrifício. Gente, desculpa o barulho, mas as pessoas às vezes passam de moto e não respeitam. Paciência. A gente faz o que a gente pode. Que se presentifica na celebração do sacrifício, na celebração eucarística, onde o pão eucarístico representa e realiza a unidade dos fiéis. Ou seja, é através do pão, da entrega do corpo de Cristo, que todos nós nos tornamos um. Estamos constituídos em unidade. Nós somos o corpo de Cristo. Então, não importa o tamanho da hóstia. Se for um pedacinho só, é corpo de Cristo inteiro. E nós estamos ligados com isso, não só a Cristo, mas também entre nós, porque somos corpo, do qual vimos, vivemos e para o qual caminhamos. O Catecismo da Igreja Católica, já adiantando, tem várias citações sobre o corpo de Cristo. Dá para fazer muita atividade em relação a isso. Porque olha só os temas, vou passar muito rápido, tá? Comunhão dos fiéis e corpo de Cristo. A comunhão e o corpo de Cristo. A conversão do pão no corpo de Cristo. Olha só quem trabalha com liturgia.
Espírito Santo e o corpo de Cristo. A Eucaristia e o corpo de Cristo. Glorificação do corpo de Cristo. Maria e o corpo de Cristo. Morte de Cristo e o do seu corpo. Oblação, sacrifício do corpo de Cristo. Pão de cada dia e o corpo de Cristo. Ressurreição do corpo de Cristo. Veneração do corpo de Cristo e verdadeira humanidade do corpo de Cristo. Olha, fora o que está escrito aqui do documento que a gente já vai ver, a quantidade de elementos que a igreja nos dá dentro do catecismo da Igreja Católica para que a gente possa fazer inúmeras atividades, desde criança até adulto. Na Crisma, quanto é importante essa compreensão, já que é um sacramento de maturidade, das pessoas compreenderem aonde elas estão, qual o papel delas dentro de uma comunidade cristã, o que representa a partir dali. E a gente pode fazer isso através do quê? Através de diversas formações, inclusive teatro, o jovem gosta muito de teatro, oficinas. Aqui no Rio de Janeiro tem uma época que fazem muito luau, né, nas paróquias. Atividades nesses luais na praia, que é válido também, retiros também, bons filmes. Assista um bom filme, não me vem nenhum na cabeça, mas que fale dessa relação de amizade e compreenda que nesta amizade de Deus conosco, ele nos fez corpo dele, em que ele é a cabeça, ele é a referência. Vamos ver isso a seguir. A seguir não, daqui a pouco. E passa-se, então, para um espírito santificador e vivificador da igreja. Observe, a gente estava até aqui trabalhando no corpo de Cristo. Primeiro a gente vê pelo mistério, qual a vontade de Deus, qual a vontade de Jesus, o que é este corpo de Cristo, e agora a gente fala quem vai ajudar este corpo de Cristo? O Espírito Santificador. É ele que santifica e dá vida. Santificar, tornar santo, tornar próximo de Deus, dar vida, tornar sal. A missão do Espírito Santo, enviado no dia de Pentecostes, é santificar continuamente a igreja, ou seja, ele veio e ele não vai embora, até santificar plenamente a igreja. Ele habita na igreja e nos corações dos fiéis, e dentro deles ora e dá testemunho da adoção filial. É o Espírito Santo que desperta a nossa vocação cristã, o nosso desejo de aproximação, a nossa vontade. Lembra que ontem que a gente falou sobre inteligência e vontade? Olha aqui, você não perde o racional, mas o Espírito Santo age na alma, age no coração dos fiéis. Unifica na comunhão e no mistério, ou seja, ele conduz a igreja. Algum microfone está aberto. Ele conduz a igreja à verdade, à essência da verdade, a verdade por excelência. Porque ele está dentro, ele atua, ele não é passivo, ele é atuante. E nesta atuação, ele consolida cada vez mais a igreja no corpo de Jesus, de Cristo. Ele fortalece e conduz. É o pai que segura a mão do filho na caminhada. Vamos dizer de uma forma mais lúdica, é o pai que conduz o filho para saber andar e se equilibrar numa bicicleta. Numa imagem mais pueril, vamos dizer assim.
né? Ele guia a igreja em seus diversos dons hierárquicos. Olha aqui, dons hierárquicos. Hierarquia é Santo Padre, quer dizer, o corpo de todos os bispos, que inclui o Papa, os cardeais e os bispos, são todos bispos. Mas assim, ele vai conduzindo o corpo dos bispos, os leigos, os religiosos, os diversos carismas. Um canta, outro proclama, outro escreve, outro faz arte. Então, o Espírito Santo que vai conduzindo estas realidades e vai alimentando com seus frutos, e com isso, gente, rejuvenesce e renova a igreja. Mas por que rejuvenesce e renova a igreja? Não só porque dá um novo impulso, mas porque também faz crescer. E faz crescer através da nossa missão, e a gente vai ver isso mais um pouquinho na frente. Com esse crescimento, ele leva à união perfeita com Jesus. É neste crescimento que a gente está cada vez mais próximo de Jesus. Por isso que todo mundo fala, sem a igreja você não consegue avançar, porque é corpo, porque se está trabalhando neste corpo, porque o Espírito Santo age neste corpo. Então a igreja é um povo unido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente fecha aqui uma etapazinha já posicionando a Santíssima Trindade. E a partir de quem vê, quem estuda o documento de Aparecida, e eu aconselho vocês a estudarem o documento de Aparecida, especialmente no capítulo 6, porque eles dão o itinerário desta formação. Então, assim, o capítulo 6 do documento de Aparecida pode sim ser usado como um elemento de no sentido de completar aquilo que a gente está vendo hoje. Não só o Catecismo da Igreja Católica, mas também o capítulo 6 do documento de Aparecida. Por quê? Porque ele dá esse itinerário, olha, a Santíssima Trindade, a oração, é a relação comunitária, e aí eles vão acrescentando os pontos até te dar uma estrutura que você possa trabalhar de forma muito mais ampla dentro da sua comunidade, dentro do seu grupo. Às vezes forma-se um grupo, não estou falando da comunidade paroquial, de outras comunidades, vamos dizer assim, né? Não necessariamente comunidades paroquiais. Você pode trabalhar no seu trabalho, na sua casa, na sua academia. Geralmente academia é mais difícil, mas assim, num grupo de estudos, você tem condições de trabalhar esses valores de diversas formas. A gente está fazendo isso agora. Avançando. Número 5. Aí a gente entra no reino de Deus. Olha só. Pegamos Santíssima Trindade já. Agora vamos ao reino de Deus. Percebe como eles vão construindo esse itinerário de apresentação do que é a igreja, e também colaborando para que a gente, nos situando nesta realidade, a gente possa se desenvolver dentro de uma grande engrenagem, não necessariamente um organograma, mas que a gente possa se mover e a gente possa conjuntamente crescer. O reino de Deus se manifesta na palavra, nas obras e na presença de Cristo. Lembra que ontem a gente falou sobre a palavra, as obras e as ações? Aqui ele fala da presença. A presença, gente, claramente, na presença estão as ações. Por que na presença estão as ações? Porque Cristo não é só uma figura. Cristo é uma pessoa. E esta pessoa age.
Então, quando você fala na presença de Cristo, é na presença mesmo através das suas ações, no estar presente. Quem o ouve com fé faz parte do pequeno rebanho. Olha que a gente vai falar lá na frente sobre os rebanhos, sobre as imagens da igreja. Faz parte do pequeno rebanho. Já receberam o reino. Lembra que ontem a gente falou da obediência na fé? Então, quem ouve com fé na obediência da fé já faz parte desse reino. Assim cresce a igreja. Por quê? Porque à medida em que as pessoas vão aderindo, vão compreendendo racionalmente sobre a presença de Deus, a ação salvífica de Deus na história da humanidade, na história da vida pessoal delas, elas vão aderindo. E aí a igreja vai crescendo. É dessa forma que ela cresce. Não é pelo mero convencimento, mas é pela identificação. É você olhar para o espelho e ver como igreja que Cristo está revelado ali também, a sua identidade. Os milagres também comprovam a chegada do reino, mas é sobretudo na pessoa de Cristo que o reino se manifesta. Olha a presença de Cristo, a manifestação é ação e é obra também, claro, com o objetivo de servir e dar a sua vida em redenção, por muitos ou para todos. Ele deu para todos os que creem, porque os que não creem não estão preocupados com isso, estão fazendo o que eles querem. Aqueles que amam Cristo de verdade procuram seguir os seus ensinamentos. Mas mesmo assim, Cristo deu a vida para todos. Se as pessoas vão ou não vão aderir, vai de acordo com a liberdade dela. Esse para todos que creem é como assim, a oferta é para todos, mas nem todos querem. Então, ele não deu propositalmente só para aqueles que creem, ele deu para todos. Por isso, a igreja recebe a missão de anunciar e instaurar o reino de Cristo e de Deus em todos os povos. Ela é como o germe, a semente, o princípio deste reino. Olha lá, por isso que cresce. É deste reino na terra que se realizará plenamente na consumação dos séculos, onde irá se juntar ao rei na sua glória. Ou seja, a gente já vive uma realidade de reino de Deus. Só que a gente precisa fazer isso crescer, porque a gente também tem que ter o compromisso da salvação da humanidade. E isso não é feito com imposição, isso é feito com missão, com cuidado contínuo, com amor, com o olhar que cuida, que protege, que reconhece, com o ouvir. Isso é igreja também, né? Tem outros elementos. Aí vai para a figura das igrejas que eu falei para vocês. Nesse item 6, as figuras da igreja, o número 6 do documento. A gente citou aqui, mais para vocês mesmos terem conhecimento, quando vocês pegarem a Sagrada Escritura, vocês compreenderem o porquê dessas figuras, tá? Então tá lá, redil, cuja única porta e necessário pastor é Cristo. Rebanho, o próprio Deus predisse seria o pastor. Agricultura e campo de Deus. Eu confesso que eu não me lembro de ter lido nada sobre agricultura e campo de Deus, mas agora já vou ficar mais ligada para esses dois termos, tá? Cujos patriarcas formam, desculpa, eu vou corrigir ali o M, formam a raiz santa. Ou seja, os patriarcas é que começaram a difundir a história da salvação, através da oração, através das alianças, através
da própria, vocês veem que no, em todo o Evangelho, em toda a Bíblia, a questão da agricultura está muito presente. Eu nunca observei no sentido de agricultura como igreja. Mas vou começar a observar, porque pode realmente passar despercebido. Olha como é que Deus vai nos ensinando e vai nos amadurecendo à medida em que a gente vai lendo. Para algumas pessoas daqui, isso já pode ter acontecido. Para mim, eu vou começar a observar mais agora, como agricultura e campo de Deus. A vinha eleita, a gente já sabe, isso daí para a gente é muito comum, né? Que foi plantada e fecundada pelo celeste agricultor, que é Cristo. A construção de Deus, que é construída pelos apóstolos, recebe a firmeza e a coesão do próprio Deus. E a Jerusalém do Alto, a esposa imaculada, que são temas mais, expressões mais comuns para a gente, tá? Mas, assim, de todas elas, agricultura e campo de Deus, eu não me recordo de ter observado. Vou começar a prestar mais atenção, porque de repente Deus está querendo me revelar aí uma nova perspectiva que eu ainda não tinha. Mas para alguns daqui já pode ter acontecido. Então, é um capítulo, um item muito simples, é, mas é importante porque a gente reconhece quando a gente for estudar a Sagrada Escritura, orar na Sagrada Escritura. A igreja como corpo místico de Cristo. Olha aí, novamente, novamente. A morte e a ressurreição remiu o homem e o transformou em uma nova criatura. Por quê? Porque para isso que Jesus veio. Uma nova criatura é muito mais do que uma nova pessoa humana. Uma nova criatura implica uma mudança existencial, de sentido de vida. Não é nova pessoa, é nova criatura, é muito mais do que isso. É a essência dela que muda. É um agregar de valor que te coloca num outro patamar. Você sai de uma situação de pecado. A comunicação misteriosa do espírito, nossa, ficou horrível aqui a expressão que eu coloquei. A comunicação misteriosa do espírito faz de todos o seu corpo. Vou cortar ali, tá? Ou seja, na comunicação do espírito, todos nós somos elevados conscientemente a sermos corpo, embora esta comunicação seja misteriosa. Nós já temos dentro da nossa capacidade de discernimento, compreender que somos corpo de Cristo. E isso se dá com o Espírito Santo, com o envio do Espírito Santo. E se difunde através dos sacramentos. Se a gente pegar, aqui ele mesmo fala, né? Primeiramente através do batismo, em que mergulhados na morte, saímos para a vida. Mas também pela fração do pão eucarístico, onde somos elevados à comunhão com Ele e entre nós. É aquilo que a gente falou. Quando nós participamos da celebração eucarística, nós renovamos, vamos dizer assim, essa condição de sermos corpo de Cristo. E é uma condição que é um dom, não é algo que nós escolhemos, é um dom. É Cristo presente, inteiramente presente em cada um de nós. Ele cabeça, nós corpo. Tornando-nos membros uns dos outros, conforme os dons distribuídos e as necessidades da igreja. Ou seja, a gente vai fazendo cada um de acordo com os nossos talentos. Só dentro da atividade pastoral? Não, gente. O leigo, a gente vai ver amanhã, ele está aqui para atuar na vida secular. A gente ajuda, claro, a gente vive comunidade, não é nada contra isso, mas quem
casa, quem tem família? É o leigo, o sacerdote. A família do sacerdote é a comunidade. Mas, lógico, ele tem pai, tem mãe, tem irmão, mas assim, a família do sacerdote é a comunidade. A igreja, célula, é família. E é a partir da família que a gente atua. E aí a gente vai para o trabalho. Geralmente o sacerdote está, o religioso está na sua missão dentro da igreja. Então a gente tem um alcance diferenciado do sacerdote, tá? Mas somos todos corpo, cada um dentro do seu dom, dentro da sua vocação, mas todos trabalhamos para um mesmo fim. Cristo é a cabeça de todos os membros que se devem conformar com ele. Eu negritei o conformar, gente. Conformar não é somente baixar a cabeça, assim, estou conformado. Não. Conformar é estar na mesma forma. É esse o sentido de conformar. E aí eu indico para vocês, dentro deste documento, ler todo esse número 7. Por quê? Primeiro, porque ele é muito grande. Ele é muito grande. Se a gente aqui cair de ponto a ponto com ele, a gente vai, ocupar muito do nosso tempo, tá? Só para vocês terem uma ideia, eles são uma, duas, três, são 4 páginas, de tão importante que esse documento é, tá? Então, eu oriento vocês a darem uma lida com muita calma, quase uma leitura orante, deste item 7 do capítulo 1º da Lumen Gentium, tá? É, porque tem muitos detalhes e são detalhes interessantes para que a gente possa trabalhar, tá? E aqueles itens sobre corpo de Cristo que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, que ele apresenta. Então, ali tem diversas vertentes da trabalho. Com jovens é muito importante, com o pessoal do Sacramento da Crisma também é muito importante. E muito fácil da gente trabalhar, porque eu acho que a igreja também tem isso, ela também nos dá, não nos impõe, mas porque ela quer também que a gente tenha liberdade de criação. Nos dá os caminhos, né? A forma da gente trabalhar. A igreja nos dá o porquê, e a gente vai no como, né? O porquê já vem pronto, né? Basta a gente acolher. E o como a gente resolve. Até porque cada um tem uma experiência diferente, cada comunidade é diferente da outra, enfim, tá? No número 8, que é o último item desse capítulo primeiro sobre o mistério da igreja. Nós temos a igreja, sociedade visível e espiritual. Não é sociedade visível e sociedade espiritual separado. Não é a sociedade visível e ou espiritual, ou espiritual. É visível e espiritual juntos. Cristo, mediador único, é quem sustenta como um todo visível a sua Santa Igreja, ou seja, é Cristo que sustenta isso que nós vimos aí. A igreja como comunidade de fé, de esperança e de amor. É Cristo que sustenta. É Cristo que está na base. É Cristo a coluna vertebral. É o DNA. É por meio dela que difunde a todos a verdade e a graça. Olha o papel da igreja aí. Como colaboradora, vamos dizer assim, de Cristo na missão do anúncio da salvação. Não está apartada da realidade espiritual. Ou seja, isso que a gente vê não existe a igreja da terra e a igreja espiritual. A igreja é uma coisa só. Elas formam uma única realidade. É a presença do divino, é a presença do humano, é a presença do Verbo encarnado.
A natureza sumida, ou seja, aquilo que está encarnado, serve o Verbo divino de instrumento vivo de salvação. Ou seja, a igreja visível serve a Cristo, o Verbo divino, como esse instrumento vivo, ou seja, ela vai atuar, ela está ali com o rosto dela, a identidade dela, testemunhando a salvação e a unidade com Cristo, tá? E ela serve ao Espírito do Cristo para o crescimento do corpo. Ou seja, quando a igreja, unida a Cristo nesta relação com o Verbo divino, em que se serve ao Verbo divino, Cristo também, unido a esta igreja, e esta igreja a ele, contribui para o crescimento deste corpo, para o anúncio, para aquilo que cresce, que a gente viu aí no slide, num dos slides que passou, tá? Por isso que a igreja é una, ela é santa, ela é católica e ela é apostólica. E no mundo como sociedade, ela existe como a Igreja Católica. Isso quer dizer que, por maior que seja a nossa acolhida a outras realidades, inclusive cristãs, a Igreja Católica é a única e verdadeira Igreja de Cristo, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos, em união com ele, esse ele aqui tem o E maiúsculo, nas perseguições, por favor, gente, desliga o microfone. Nas perseguições e nas consolações de Deus, ou seja, a gente vai sofrer perseguição, dor, crucificação, e aí a gente entende a crucificação de diversas formas. Mas Deus também vai nos consolar. E nesta nossa disponibilidade de anunciar o Evangelho, unida a Cristo, Deus estará conosco e nós com eles. E o reino aqui se perpetua. Aqui está o reino de Deus. A gente não está falando de outra coisa senão das pessoas que creem e que se unem com um propósito santo, que é o anúncio do Evangelho, que é como objetivo maior a salvação das almas, para que todos nós possamos estar com Deus no final dos séculos. E assim a gente termina o primeiro capítulo da Lumen Gentium. Vocês perceberam que existe aí uma estrutura, mostrou, essa aqui é a igreja, este aqui é o meu rosto, é assim que eu funciono. E aqui ele entra na questão do povo de Deus. Como é que se forma esse povo de Deus? Aí eu já falei para vocês, né? A nova aliança como novo povo de Deus, o sacerdócio comum, o sacerdócio ministerial. Então eu vou passar para a gente não perder muito tempo com isso, porque eu já falei, vocês vou entregar para vocês o material. Isso daqui nada mais é, essa imagem que vocês estão vendo, que os títulos dos itens presentes no capítulo 2 que a gente vai trabalhar agora. Então a gente não precisa falar muito sobre eles agora, nesse exato momento, tá? Porque a gente vai falar no decorrer da apresentação. Bom, capítulo 2, o povo de Deus. A nova aliança com o novo povo de Deus. Aprove Deus salvar e santificar os homens. Já vimos isso. E para isso, como Deus fez? Como? Olha lá. Por quê? Como? Né? Como Deus fez? Ele constituiu em povo os homens em povo, e aí, no caso, o povo de Israel, que o conhecesse na verdade e o servisse santamente. Ratzinger tem, na obra completa dele, como o povo israelita, ele fala da passagem do Êxodo, né?
das pessoas em 40 anos. Por que que é um povo escolhido? Não é escolhido porque é escolhido, mas é um povo comprometido. É a caminhada do êxodo é a caminhada que aquelas pessoas precisavam fazer para conhecer Deus. A terra prometida não seria a mesma coisa se essas pessoas não conhecessem Deus, não servissem a Deus nesta caminhada dos 40 anos. Ou seja, de certa forma, a gente pode dizer também que a gente vive aqui um êxodo, né? Por isso nós somos peregrinos. Se der, eu vou tirar uma cópia da passagem do texto do Ratzinger e aí mando para vocês. Mas não prometo fazer isso agora, não, porque realmente estou com muita coisa para organizar aqui. A gente ainda tem 2 dias de encontro e eu prefiro me dedicar mais a isso. Mas vocês vão ter oportunidade de ver os textos do Ratzinger, já que a gente está aí, né? Então, tem muita coisa sendo publicada também, e esses livros também estão publicados. Mas é bem interessante a forma como ele coloca essa questão da conhecer na verdade, servir santamente, e a relação que isso tem entre ser povo escolhido e a terra prometida, tá? É muito mais do que aquilo que a gente aprende de forma corriqueira, o que a gente entende de forma corriqueira. É muito mais profundo e muito mais bonito. É por isso que eu acho que tem que estudar. Assim, a nação israelita estabeleceu uma aliança. Assim, a nação israelita, ele estabeleceu uma aliança, ele a instruiu, ele se manifestou e ele a santificou para si. Ou seja, toda ação vem de Deus. Mas foi da imagem de Cristo, foi através de Cristo que essa aliança se tornou perfeita. É o dado da revelação que a gente viu na aula passada, que faz com que este valor seja acrescentado nesta relação com Deus. Não foi uma mera configuração, foi algo que foi uma relação que foi construída nos séculos. E ela se tornou perfeita a partir do advento de Cristo. Pelas suas palavras, pelas suas ações, pelas suas obras e também pela sua paixão, morte e ressurreição, especificamente, que eu estou falando. Tá? Foi instituída através do seu sangue, está aí, né? Formando entre judeus e gentios um todo. Aqui a gente vê que Cristo não veio para um ou outro, ele veio para todos, para judeus e para gentios. Não segundo a carne, que era um princípio anterior, mas no espírito, ou seja, elevou, deu um grau de elevação, configurando assim a raça escolhida. Não era só um povo, era a raça humana, era a humanidade. A esta humanidade, ele concedeu o sacerdócio real. A esta raça, ele concedeu uma nação santa. Esta raça é um povo conquistado com o sangue de Cristo. O preço é muito alto. Eis que agora o povo de Deus, que tem por fim o reino de Deus, na concretude do fim dos séculos. Ou seja, agora, esse povo de Deus, visto na perspectiva de corpo de Cristo, por conta da sua morte e ressurreição, ele é efetivamente o povo do reino de Deus, que vai se concretizar no final dos séculos. Continuando, aí ele fala do sacerdócio comum. Mas olha, a gente já tem aqui o povo de Deus, né? É, ali a gente já falou da realeza. Então, o que que a gente vai continuar aqui? Deixa eu admitir mais uma pessoa aqui.
Os batizados, a gente sabe que é pelo batismo que as coisas acontecem. Regenerados e ungidos pelo Espírito Santo, oferecendo oblações espirituais e proclamando os louvores de Deus. Ou seja, esses exercem o sacerdócio comum. Todos os discípulos de Cristo devem perseverar na oração. Ontem a gente falou da oração, lembra como tem a ver? Não existe hierarquia entre elas, mas elas falam basicamente da mesma coisa, de uma forma diferente, cada uma sobre um tema, mas a raiz, a essência é a mesma. Todos os discípulos, sacerdócio comum, todos, devem perseverar na oração. Devem se oferecer como hóstias vivas a Deus. Devem dar testemunho de Cristo. Devem justificar a esperança da vida eterna. Não importa qual é a sua vocação. A Lumen Gentium fala de todos os discípulos de Cristo. Isso é muito bonito, porque isso é o que nos une. Não é uma hierarquia, é o amor que nos une. O sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial são distintos. Ministerial é o sacramento da ordem, tá, gente? Mas complementares. Não existe choque. Cada um contribuindo dentro da sua vocação. E a gente vai ver isso amanhã. Ambos participando do único sacerdócio de Cristo, cada um com suas atribuições. O sacerdote ministerial conduz o povo, realiza o sacrifício eucarístico em nome do povo, enquanto os fiéis colaboram na Eucaristia através de seu sacerdócio real, recebendo sacramentos, orando, testemunhando a santidade, a abnegação e praticando a caridade. Muito bacana. Não existe desequilíbrio nisso. Cada um atuando de acordo com a sua vocação para o todo. Por isso que não tem sentido determinados argumentos que a gente vê aí em relação à questão do exercício sacerdotal. Cada um com sua vocação. Está tudo bem, está tudo certo. Não tem por que mudar a ordem das coisas. É porque as pessoas veem a questão de hierarquia de uma forma mundana, e a gente não vê a hierarquia de uma forma mundana. E aí a gente passa o exercício do sacerdócio comum nos sacramentos. Vamos falar um pouquinho sobre os sacramentos agora. Igreja se apresentando, tá? Não tire isso da cabeça. Pelo batismo, os fiéis, todos, são incorporados na igreja. Ok. A confirmação os fortalece com o Espírito Santo de forma que assumam a missão como testemunhas de Cristo. Por isso que eu falei para vocês, ó, vamos fazer uns exercícios aí que tenham relação com o corpo de Cristo, justamente por isso, para que eles assumam a missão, para que eles consigam compreender qual é a missão deles. E fazer isso com a juventude é através de atividade. Claro, a gente está aí falando de atividade, mas a gente não está esquecendo do sacramento eucarístico, tá? A missa será sempre importante. A leitura da Bíblia será sempre importante, sempre prioridade. Mas os exercícios, as atividades, para a gente poder fazer com que eles compreendam o que é ser corpo de Cristo, vai da atividade daquela região, daquela comunidade. E aí vai de acordo com a criatividade de cada um. É sempre bom fazer isso com uma orientação do sacerdote, tá, gente? Aqui nós temos sacerdotes no grupo, com certeza eles corroboram com essa informação, porque às vezes nos escapa alguma coisa. Então, como eles já são preparados para ter esse olhar,
é bom a gente sempre conversar com o nosso sacerdote, o nosso pároco, o nosso, enfim, o vigário, para que a gente possa compreender a fundo aquilo que a gente está trabalhando e corrigir eventuais erros que são supernaturais e que não diminuem a proposta da atividade. É só uma correçãozinha, normal. A confirmação fortalece com o espírito, de forma que assuma a missão, tá bom. A participação do sacrifício, na participação do sacrifício eucarístico, se oferecem a Deus e manifestam a unidade do povo de Deus. Na Eucaristia, nós nos tornamos um. O sacrifício a gente também oferece na celebração. Dá uma relida aí nos folhetos da missa, para vocês compreenderem, principalmente na parte da oração eucarística, o que que acontece. Às vezes a gente lê, mas a gente não percebe. Mas lance um olhar diferenciado e mais cuidadoso nas orações eucarísticas, que aí vocês vão compreender o sentido desse sacrifício e vão conseguir elevar muito qualitativamente a participação de vocês na celebração. E vão poder preparar melhor aquelas pessoas que estão sob a sua responsabilidade, se você é coordenador, ou se você é uma pessoa de muito boa vontade, ou se você dá aula no ensino religioso, enfim. É, não são só os valores. A liturgia é muito importante. A boa participação na liturgia, ela é muito importante para o nosso crescimento pessoal e espiritual. No sacramento da penitência, tão recriminado, as pessoas não aderem com facilidade ao sacramento da penitência. É tão importante a gente trabalhar isso. Lembra que a gente falou da misericórdia? Gente, sacramento da penitência é a misericórdia por excelência. E não esqueçam de pedir ao padre que ele indique uma penitência para você. Ele pode te perdoar, pede a penitência, faz isso. Às vezes o padre deixa um pouquinho, quer ser por demais misericordioso, mas pede uma penitência. Não é que socorra ele, mas às vezes a misericórdia ela superabunda, então a gente precisa pedir às vezes. Eu acho bom pedir sempre, quando não se dá, mas enfim. Concede-se o perdão de Deus e a reconciliação com a igreja. A penitência. Gente, uma coisa. Qual o sentido da penitenciária? Quando a gente fala dentro do direito penal, dentro da execução penal, as pessoas vão cumprir uma pena, as pessoas vão para uma penitenciária. Observa como todo esse sistema penal está completamente desconectado com aquilo que deveria ser. Por isso que a gente ouve tanto a questão, porque a prisão não redime as pessoas. Não redime mesmo. Por quê? Porque todo esse regime deveria ser trabalhado não com aumento de penas, com aumento de leis, mas com o aumento da consciência de todos os envolvidos, no sentido de que o que significa penitenciário? Não é muito mais profundo. E isso se perde no decorrer dos séculos dentro da sociedade. Olha aí, mais um motivo para a igreja se apresentar. Mais um motivo, principalmente quem trabalha nas pastorais carcerárias, enfim, como as atividades das penitenciárias precisam ser desenvolvidas. Porque a gente pega muito o sentido da vingança, da pessoa cumprir passar por uma dor, e o sentido não é esse.
O sentido originário da penitenciária é outro, é misericórdia, é o reconhecimento do erro, o pedido de perdão e a renovação da própria história, da própria caminhada. Olha como é que a igreja é tão importante a gente ter pastoral carcerária. Como é importante, às vezes, juízes, promotores, advogados compreenderem esse sentido. E até as partes também envolvidas, né? De remissão mesmo, de perdão, de reconhecimento do erro, de oportunidade de renovação de vida. Existem outros elementos que são complexos também, mas são de outras áreas do conhecimento. A gente tem aí muitos problemas que precisam ser solucionados, mas o reconhecer o sentido da penitenciária já é um bom começo. E a gente está falando de sacramento, não estou querendo fugir, mas promovo mais o sacramento o sacramento da reconciliação. É essencial nos dias de hoje, a gente está sempre recorrendo a essa misericórdia para que a gente consiga evoluir, porque o pecado ele meio que vai se acumulando, até que ele vira algo comum e a gente começa a deixar para lá. E a gente peca muito, todos nós pecamos muito. Nas mínimas coisas, mas vai juntando os mínimos para ver o quão grande é o nosso pecado, né? Unção dos enfermos associa-se aos doentes à paixão de Cristo, contribuindo para o bem do povo e de Deus, do povo de Deus. E aos que receberam a Sagrada Ordem, são constituídos para apacentar a igreja. Gente, olha só, vamos lá. Unção dos enfermos. Hoje nem tanto, mas ainda há aqueles que associam a unção dos enfermos ao anúncio da morte. Para morrer, basta estar vivo, tá? A unção dos enfermos, ela tem que ser associada de forma racional, os doentes à paixão de Cristo. Existem documentos de João Paulo II que falam sobre isso, o sentido cristão do sofrimento humano. O documento de João Paulo II. Também aconselho a ler. Depois eu vou mandar para vocês a relação dessas leituras, dessas inspirações, é, porque eu acho que ajuda bastante. Eu tenho certeza que vocês conhecem esse documento, porque é um documento muito difundido até hoje, mas a gente precisa trabalhar mais a compreensão das pessoas sobre o sacramento da confissão e a unção dos enfermos, tá bom? É, e aos que recebem a Sagrada Ordem, constituídos para apacentar a igreja, né? E que bom que temos eles. E quão importante é a gente cuidar dos nossos sacerdotes. Quantas vezes por ano você senta ao lado do padre da sua comunidade e pergunta: o senhor está bem? O senhor precisa de alguma coisa? O senhor quer almoçar lá em casa? Traz um lanche para o padre. Cuida do padre. O padre não pode ficar sozinho, gente. É uma carga muito pesada, não só materialmente, no cotidiano, no dia a dia, mas também espiritualmente. É um baque muito pesado para uma pessoa. Então a gente precisa cuidar. Assim, a gente vê, por exemplo, existe aí um índice de mortalidade, de suicídio de padres muito grandes. A família do padre é a comunidade. A gente precisa cuidar dos nossos sacerdotes. Cuidar do sacerdote não é ficar bajulando o sacerdote. Ele também precisa de respirar, né? Mas cuidar, perguntar, tá tudo bem? Vai lá, compra um sorvete, manda para ele, faz um bolo, pergunta se ele precisa de alguma coisa dentro da paróquia, se ele quer alguma ajuda.
É difícil administrar uma comunidade, cuidar de uma comunidade com todas as suas dores, num mundo cada vez mais complexo e mais vazio de valores, de cuidados. Muitas vezes as pessoas não olham para os sacerdotes e eles precisam de cuidados. Eles cuidam da gente. É Jesus cuidando da gente e a gente cuidando de Jesus. É uma pessoa da morte. E pelo sacramento do matrimônio, ajudando-se mutuamente na santidade e educando seus filhos na fé. Muitas vezes a gente fala do sacramento do matrimônio e tem que cuidar dos filhos, e tem que cuidar da fé, e tem que cuidar. E quem cuida dos pais? Que também tem essa incumbência tão difícil de conduzir pessoas no mundo cada vez mais enlouquecido. Quem cuida dos pais? Cadê o pessoal da iniciação cristã, da pastoral da família? Tem que caminhar junto. Não pode pastoral da família e iniciação cristã caminharem separadas. Pode começar a fazer atividade juntos. É importantíssimo a unidade e o trabalho conjunto entre pastorais. A gente não pode fragmentar a igreja e formar pequenas ilhas que não se comunicam entre si. Não dá para funcionar desta forma. Temos todos o mesmo objetivo, embora nossas vocações sejam diferentes e nossos dons sejam diferentes, os nossos dons não, os dons de Deus em nós sejam diferentes, dá para trabalhar junto. O que está tendo aí é ruído. Quando acontece, acontece porque tem um desequilíbrio muito mais profundo acontecendo. E assim, não estou falando a ponto de te ferir, também não. De você perder a tua dignidade, também não. Mas esse equilíbrio precisa chegar. Porque quando você é ferido desnecessariamente, e quando você perde as suas, é provocado a perder a sua própria dignidade, é porque a coisa está mais desequilibrada do que a gente imagina. Mas esse cuidado, e Deus que é cuidado, tem que estar presente, tá? Me prendi muito a esse aspecto, porque é um aspecto muito importante nesse aspecto relacional dentro das comunidades e que precisa de um cuidado maior. O sentido da fé e os carismas do povo cristão. Olha aí. Os fiéis ungidos pelo Espírito Santo possuem um senso sobrenatural da fé. Fé é dom de Deus. Por isso que eles têm um sentimento sobrenatural da fé, tá? Que se manifesta em consenso universal em questões de fé e costumes. Acho que está muito claro isso, né? É, Cristo é filho de Deus. Nossa Senhora é a mãe de Deus, para nós católicos, né? Então, é natural para a gente celebrar as festas marianas. É natural para a gente o jejum da sexta-feira, assim como deveria ser do sacramento da confissão e tal, tudo aquilo que eu falei ali atrás. Mas a gente tem esse senso, a gente tem esse sentimento, isso está dentro de nós, porque isso nos foi dado como dom. A santificação e a caminhada do povo de Deus acontece através dos sacramentos que a gente acabou de ver, dos ministérios e das virtudes. E aqui eu coloquei o carisma de propósito. Tem as virtudes, mas tem também os carismas como expressão dessa virtude. Então, eu coloquei o carisma nesse sentido, né? Carisma como expressão dessa virtude. Dons que podem ser extraordinários ou comuns. Existem pessoas, de fato, com dons extraordinários. A quem cabe analisar esses dons extraordinários? A coordenadora da pastoral, sei lá, litúrgica? Não.
Os dons extraordinários devem ser avaliados pelos bispos. Cabe ao sacerdote observar as suas ovelhas. E, em casos assim, encaminhar a situação aos bispos, porque a eles cabe o magistério da igreja. Eles é que vão saber o que deve ser feito. Não é comum a gente ver carismas extraordinários, tá? Mas existem. Tanto esses carismas extraordinários ou comuns são destinados ao bem comum. Se não for destinado ao bem comum, a edificação da igreja, não são extraordinários, nem são comuns, são qualquer outra coisa. Por isso, devem ser recebidos com gratidão e utilizados adequadamente. Os dons que são destinados ao bem comum e edificação da igreja, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque existem aqueles seres extraordinários que usam os seus dons para outros fins que não o bem comum e a edificação da igreja. De igreja aqui a gente está falando não só a igreja como instituição, mas principalmente a igreja como corpo de Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sim, por todas as influências que possam atingir as pessoas. Deus cuida da gente. Nós somos chamados a imitá-lo. Então, nós também precisamos cuidar dos outros e da gente. Então, a gente tem que ter um olhar muito seletivo para determinadas situações que podem parecer uma coisa e, na realidade, não são. Estou falando isso, são insights, tá? Não que o documento fale isso, mas o coração mandou falar e eu estou falando. A universalidade ou catolicidade do único povo de Deus. O povo de Deus está presente entre todos os povos, porque Deus morreu para todos. Ainda que a gente não conheça a Dona Maria, lá da igreja no Japão, ela também é povo de Deus. A comunidade dela também é povo de Deus. E é o Espírito Santo que nos une. É o Espírito Santo que nos coloca em comunhão. Esta comunhão, por isso, ela está muito acima das nossas paredes. Ela vai para além dos nossos quadrados, além das nossas fronteiras físicas e espirituais. Espirituais que nós impomos, não espirituais porque vêm de Deus. Nesse sentido, tá? E por isso é capaz de implantar o reino de Cristo. A igreja, existem diversas igrejas particulares. Deixa eu admitir aqui mais um que está entrando. Existem diversas igrejas particulares no mundo inteiro. É o Espírito Santo que faz com que a gente se una como igreja. Eu acho que passou um aqui que fui salvar alguém, acabei perdendo aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu tentar botar, né? Vou voltar aqui, porque o negócio é esquisito. Aqui. Tá. Além das nossas fronteiras existenciais, além das nossas fronteiras, das nossas limitações que a gente impõe, inclusive as limitações materiais. E justamente porque existem essas comunidades distantes e que nós unidas, estamos unidas a elas através do Espírito Santo, é possível implantar o reino de Cristo. Ou seja, o reino de Cristo não é uma hipótese, não é um sonho, não é um ideal. Ela está na nossa capacidade de atuar para que ela exista, porque o Espírito Santo age em nós. Então, quando a gente fala, olha que bonito, né? Saber que eu estou aqui falando sobre a Lumen Gentium,
Por exemplo, a gente tem uma moça que é de Portugal, entrou em contato comigo, 4 horas de diferença, eu no Rio de Janeiro, ela em Portugal, nós não nos conhecemos, mas ela está unida a gente. Nós temos pessoas aqui que eu nunca vi antes, que não me conhecem também. Nós temos pessoas aqui de outros estados, também está aqui com a gente. Todo mundo unido. Todo mundo com o propósito de quê? De conhecer as constituições do Concílio Vaticano. De, na unidade do próximo jubileu, a gente estar preparado para quando passarmos pela Porta Santa, não simplesmente passarmos, mas passarmos de uma forma diferente, como alguém diferente, alguém na essência diferente, com alguém que aprendeu mais alguma coisa e que a partir daí vai atuar de uma forma diferenciada e ajudar outras pessoas. Isso é a ação do Espírito Santo no mundo inteiro. A gente viveu aqui no Rio de Janeiro a Jornada Mundial da Juventude. Era o povo, era o reino de Deus, diversas pessoas do mundo inteiro que transformou completamente a realidade da nossa cidade. Quem viveu a experiência pode afirmar, acho que todos nós, tá? Recapitulando toda a humanidade em Cristo, ou seja, todos unidos em Cristo, todos juntos a Cristo, todos como corpo de Cristo, unidos à sua cabeça. A diversidade consta de diferentes funções e estados de vida, a gente já viu isso, como o ministério sagrado e a vida religiosa, que estimula a santidade e a unidade. E a comunhão eclesial, composta de igrejas particulares, acabei de falar isso, com contradições próprias, protegidas pelo primado da Cátedra de Pedro, que garante a unidade, ou seja, a nossa unidade está na Cátedra de Pedro, com os cuidados do Espírito Santo. Todos os povos são chamados a esta unidade, todos os povos são chamados a esta unidade católica que anuncia e promove a paz universal e a salvação pela graça de Deus. Todos os povos, os que creem e os que não creem, todos os povos. E aí a gente já vai entrar na questão mais delicada, né? Os fiéis católicos têm necessidade da igreja? Sim, tem necessidade da igreja física, do templo, como da igreja como visível e aquela espiritual. Uma coisa só. Por quê? Porque Cristo está presente nela. E a humanidade precisa de Cristo, ainda que parte dela não reconheça isso. Como iniciou o documento, Cristo é a luz dos povos. É Ele a referência que pode nos dar respostas àquilo que nós vivenciamos a partir de uma nova dinâmica cultural, social, etc. A fé e o batismo são essenciais e a igreja é a porta da salvação. Ou seja, somente na igreja que nós podemos nos salvar. Nos salvar, não, Deus nos salvar. A gente não tem condições de fazer sozinho. A participação vai além do mero reconhecimento. Chama a perseverança. Lembra que eu falei sobre a questão do ateu e do agnóstico? Ela vai além do mero reconhecimento. Se acredita ou se não acredita, ou se não está nem aí, enfim. Ela chama perseverança. A gente precisa caminhar, a gente precisa caiu, levantou, chorou, secou, caminhou. Entendeu? Vai assim. Feriu, passa remedinho, segue à frente. Quebrou, conserta, segue. Tá meio assim? Vai assim mesmo. A participação nos sacramentos e a unidade, em especial a caridade que compromete no amor. Então vamos lá? Perseverança, participação nos sacramentos, unidade, caridade e amor.
Já parou para pensar numa atividade que envolva pessoas de outras pastorais e, vamos dizer, uma espécie de gincana, em que uma trabalha o tema da perseverança, a outra trabalha a participação nos sacramentos, a outra trabalha a questão da unidade, a outra a caridade e todas elas envolvidas no amor? Olha aí, insight. Cada um desenvolve de acordo com a sua realidade. E os vínculos da igreja com os cristãos e não da igreja com cristãos não católicos. Lembra que foi para todos? Para todos, né? Ok. A gente viu ali dois slides anteriores. A igreja está unida a muitos batizados que, embora não professem a fé católica integralmente ou não mantenham comunhão com o Papa, prezam a Sagrada Escritura, têm zelo religioso e creem em Deus Pai e em Cristo. Muitas delas creem na Nossa Senhora, tem devoção à Nossa Senhora, tem devoção a alguns santos, enfim, tá? Existem esses cristãos que não são católicos. O Espírito Santo inspira em todos os discípulos de Cristo, inclusive neles, o desejo de união sob um só pastor. É como se estivesse a um passo dessa unidade. Falta só um empurrãozinho. Mas Deus não vai dar esse empurrãozinho, porque Deus age na nossa liberdade. A Igreja Católica ora, espera e age para alcançar essa unidade. Olha aqui o modus operandi. O nosso papel é orar, esperar e agir para alcançar essa unidade. A partir do quê? Daquilo que nos aproxima, exortando seus filhos à purificação e renovação, para que o sinal de Cristo brilhe mais claramente. Então, gente, o, o modo como oração, esperança e ação. Esperança de esperançar, de esperar com ação. E por fim não, ainda tem mais um. Ele fala da relação da igreja com aqueles que não são cristãos. Todos, de alguma forma, estão orientados para o povo de Deus. O que eu costumo falar, eu particularmente, todas as realidades existem porque Deus tem um propósito. Todas as realidades religiosas. Então, a gente precisa respeitar a fé alheia. O que acontece de discriminação é muito triste e não corresponde com a nossa fé. O Senhor está próximo daqueles que buscam Deus sinceramente, mesmo sem conhecê-lo explicitamente. Aqueles que procuram Deus com o coração sincero e seguem a vontade dele, podem alcançar a salvação eterna. A divina providência não nega salvação aos que, sem culpa, não conhecem Deus explicitamente, mas vivem uma vida reta. Às vezes a pessoa fala que não crê em Deus, mas age como quem crê. Deus não vai acolher? Vai. A igreja vê tudo o que é bom e verdadeiro nessas pessoas como preparação para o evangelho, ou seja, tudo nelas está pronto para receber o anúncio que cabe a nós fazer. Contudo, muitos se desviam da verdade de Deus e podem se expor à desesperança final. Olha que triste. A pessoa perdida, ela pode se colocar também em risco. Ela pode nos desesperançar. É uma ação de quem não espera, de uma pessoa que perdeu. Entendeu o sentido da esperança? Esperança, esperançar. Desesperança é perder
o sentido de espera de Deus, de espera desse século final, desse último século, né? Final do século, desculpa. Por isso a igreja se esforça em promover missões. Olha o que a gente viveu em Sepetiba. Estou falando de Sepetiba porque não estou dizendo que as pessoas não conheciam a Deus, mas o exemplo de Sepetiba nos faz pensar sobre a nossa participação para pregar o evangelho a todos, lembrando-se do mandato do Senhor de levar a boa nova a todas as criaturas. Só o fato de estarem se reunidos, das pessoas verem aquele movimento, já cria uma, um sentimento diferenciado. Jornada Mundial da Juventude, que era uma peregrinação, mas também era uma missão. O caráter missionário da igreja, no número 17, finalizando o segundo capítulo do povo de Deus. O caráter missionário da igreja é fundamentado no envio dos apóstolos por Cristo para ensinar a todas as nações e batizá-las. Ou seja, a essência do trabalho missionário é esse: anunciar. A igreja continua esta missão de evangelizar até que novas igrejas se formem e perpetuem essa obra. Olha só, comunidade de missionários vai. Existe formação para missionários, tá? Há pouco tempo teve até uma reunião, um encontro de preparação sobre as novas missões, os novos missionários. Então, eles vão para aquela região, eles fazem um anúncio do evangelho, eles começam a ajudar aquela comunidade a se organizar até que formam as novas igrejas. E a partir dessa nova célula, vamos dizer assim, a igreja começa a crescer. Este é o processo, este é o como. A gente falou primeiro lá do porquê. Olha o como aqui no segundo capítulo. Guiada pelo Espírito Santo, a igreja atrai pessoas para a fé, prepara-as para o batismo, liberta-as do erro e, olha a penitência, e as incorpora em Cristo. E incorpora como? Através das vocações, gente. Olha aqui o berço das vocações sacerdotais. Olha aqui a vocação para a vida matrimonial, religiosa, enfim. Está aqui o berço. Está aqui no berço dessas novas comunidades a construção de uma nova sociedade, de uma igreja visível e espiritual. Ela busca elevar e aperfeiçoar tudo que é bom nas culturas, olha a enculturação, e corações dos homens. Cada discípulo de Cristo tem a responsabilidade de difundir a fé, enquanto os sacerdotes aperfeiçoam esta obra através do sacrifício eucarístico. Gente, através do sacrifício eucarístico por excelência, mas também através do direcionamento espiritual. Você lembra que eu falei? Quando vocês fizerem atividade, recorram aos sacerdotes para eles corrigirem eventuais erros. Assim, a igreja ora e trabalha para transformar toda a humanidade no povo de Deus, dando glória ao Pai em Cristo. E aí, peraí, nós vamos continuar esse tema da Lumen Gentium amanhã, na primeira hora. Por quê? Porque, com base nesses dois capítulos, todos os outros capítulos devem ser compreendidos a partir desses dois primeiros capítulos. Por isso que eu fiz, e aí fica muito mais fácil da gente trabalhar os temas ali desenvolvidos, porque a gente já absorveu, vamos dizer, a essência daquilo que a igreja quer com a Lumen Gentium.